Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza, no sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, grupo 10, Mudanças, capítulo 21, Sistema Nervoso, módulo 73 e 74, Estruturas do Sistema Nervoso. Objetivo de aprendizagem da aula: justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Pessoal, no começo da apostila de vocês veem aí, olha, uma figura, né, de várias pessoas andando de skates aí. Por quê? O que tem a ver essa estrutura? E do lado tem o corpo do ser humano com todo o sistema nervoso dele interligado. Então, todo o nosso sistema nervoso, ele está interligado a todos os sistemas. Então, para que eu faça uma manobra radical ou então que eu ande de skate, eu preciso que todos o meu sistema nervoso esteja integrado com todas as partes do meu corpo, que ele esteja aí, ó, trabalhando em conjunto. Então, nós vamos ver aí, ó, todas as atividades que o ser humano realiza dependem do funcionamento do sistema nervoso. Ao andar de skate, por exemplo, uma pessoa precisa coordenar os movimentos dos seus braços e pernas, equilibrar-se sobre pranchas, controlar a direção e a velocidade com que se desloca e, ao mesmo tempo, observar o ambiente ao seu redor, ouvir o som, sentindo a temperatura e o deslocamento do ar. Quer dizer, o vento passando aí pelo meu rosto. Seus órgãos estão funcionando para mantê-lo viva. Quer dizer, para poder manter. Então, para poder manter viva, eu tenho que ter o coração batendo, tá? Os pulmões ventilando, né? Então, os meus pulmões têm que estar respirando, ventilando. Seus órgãos do sistema digestório têm que estar fazendo a digestão, funcionando normalmente. As glândulas secretoras de hormônio têm que estar aí trabalhando junto. Tudo isso é coordenado ao mesmo tempo pelo sistema nervoso em conjunto com o sistema endócrino, que o sistema endócrino é o sistema glandular, tá? E graças às ações conjuntas dos demais sistemas, é possível realizar todas ao mesmo tempo. Então, vocês viram quantas funções estão acontecendo ao mesmo tempo, e é o meu sistema nervoso que está controlando tudo isso. Então, eu tenho que observar, eu tenho que sentir as emoções, eu tenho que meu coração funcione, que ele acelere. Então, tudo isso acontece tudo ao mesmo tempo. E quem é responsável por tudo isso, para que minha vida continue, é o meu sistema nervoso. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, nós vamos dar início aí ao módulo 73 e 74, estrutura do sistema nervoso. Então, nós vamos estudar agora essas estruturas. O sistema nervoso, ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo, tá? Sem ele, lembra lá que a dona Piva falou que uma pessoa, se ela nasce sem o encéfalo, se ela nasce sem o cérebro, ela não tem condições de viver. Ela sobrevive, como já houve um sobrevivente, mas não mais que um ano, porque ela tinha parte do encéfalo, mas ela não tinha o cérebro, tá? Ele é responsável por funções de grande importância, como o controle, a regulação das atividades vitais, como digestão, circulação, respiração, né? De grande importância, como o controle e a regulação das atividades vitais e a comunicação entre os demais sistemas. Então, além dele ter todo esse controle sobre o sistema vital, ele tem que ter uma ligação com os outros
sistemas também. A percepção dos sentidos, quer dizer, sentir frio, sentir dor, calor, tá? Então, são a percepção do cheiro, o olfato, o paladar, né? A memória, também tenho que ter memória para mim guardar as coisas, aquilo que já aconteceu na minha vida, para mim poder guardar o número de um telefone, tá? Ou então guardar aquilo que eu já aprendi para estudar. O aprendizado, quer dizer, tudo aquilo que eu aprendi para ficar guardado, né? O raciocínio, para mim poder calcular, para mim poder fazer as coisas, para mim raciocinar o que eu posso fazer, de que maneira que eu posso fazer, entre outras atividades. E aqui do lado, nós temos aí a representação do sistema nervoso, que ele está distribuído por todo o organismo, tá? Então, ele está por toda parte aí. Para entendermos sua importância, é preciso conhecer as estruturas e a anatomia, quer dizer, como é formada a anatomia e a base desse sistema, tá? Como se dá o funcionamento de suas partes, as relações entre elas. A compreensão do funcionamento do sistema nervoso pelo cientista só foi possível a partir do século XX. Até o século XX, eles não conseguiam, eles não sabiam como funcionava. Com a descoberta do relacionadas às estruturas do tecido e da célula. Então, eles descobriram a célula nervosa e que a célula nervosa formava o tecido nervoso. O que ocorreu apenas após o aperfeiçoamento do microscópio. Lembra lá que a dona Piva falou que não existia, que não se sabia que existia um mundo microscópio. A partir da descoberta do mundo microscópio, eles acabam descobrindo também as células, tá? E essas células, principalmente a célula nervosa, que nós vamos chamar aí de neurônios, tá? Então, nós temos aqui, ó, eu já coloquei o vocabulário antecipado aqui, porque nós vamos falar aí de neurociências. O que é a neurociência? É a área da ciência que estuda estruturas. Quer dizer, vai estudar as estruturas que formam aí. E além dele estudar as estruturas, ele vai estudar também o funcionamento e o desenvolvimento e a alteração, as alterações do sistema nervoso. Então, ela é a área que estuda a estrutura, o funcionamento, o desenvolvimento e as alterações. Então, ela estuda tudo isso. É a chamada neurociência, tá? No ano de 1875, o médico italiano Camillo Golgi, lembram lá do termo golgiense? Vem daí, tá? Conseguiu observar células individualizadas do tecido nervoso, concluindo que o sistema nervoso era formado por uma rede de células interligadas. Quer dizer, uma rede de células que estavam interligadas. Alguns anos mais tarde, o médico espanhol Ramon Cajal aprimorou os estudos anteriores e compreendeu que as células que formavam o tecido nervoso não estavam ligadas umas às outras. Como eles tinham imaginado que ela estava ligada, ele verificou que elas não estavam ligadas, mas que elas se aproximavam uma das outras, tá? Então, olha lá, compreendeu que as informações, a partir do trabalho de Ramon Cajal, o cientista Charles Serigot, ele compreendeu como as informações são transmitidas de uma célula nervosa para outra. Então, o que aconteceu? O Camillo Golgi descobriu aí as células e falou que aí ele era uma rede de células que estavam ligadas uma à outra, formava uma rede, tá? Aí o Ramon Cajal verificou que elas não estavam ligadas, elas estavam separadas umas das outras. Mas chega aí depois o Charles, que ele
mostrou que apesar dela não estar ligada, ela passava a mensagem de uma para outra, tá? E daí a influência, ele vai de uma para outra, influenciando os estudos das neurociências. Então, que é o que nós acabamos de ver aí falando da neurociência nas décadas seguintes. Então, vai influenciar isso daí. Aqui, ó, eu tenho um desenho feito por Ramon Cajal, né, em 1904, durante o estudo sobre os neurônios. Ele estudando sobre as células, ele fez esse desenho aí mostrando que as células nervosas, elas não estavam ligadas umas às outras, elas tinham um distanciamento uma das outras. O principal tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso, tá? Então, lá, formar o sistema nervoso é formado por tecido nervoso, que é formado por células especializadas, como nós vamos estudar o seguinte. E esse sistema está organizado em duas partes, a parte central e a parte periférica. Então, central é onde fica a parte do sistema nervoso. E o periférico é toda a parte que fica na periferia, nas extremidades, tá? Aqui nós temos o Ramon Cajal, né? Um pouquinho da biografia deles, vocês têm aí na apostila, mas eu vou ler aqui para vocês aí, olha. Após ter sido médico do Exército Espanhol, Ramon Cajal atuou na Espanha como professor da Universidade de Valência, diretor do Museu de Saragoça, diretor do Instituto Nacional de Higiene e foi o fundador do Laboratório de Investigações Biológicas. Sua principal contribuição para a ciência está relacionada às suas descobertas sobre a estrutura do sistema nervoso, pois foi o primeiro a sugerir que ele era formado por bilhões de células nervosas distintas que se comunicam por meio de espaços. No ano de 1906, com Camilo Golgi, Ramon Cajal ganhou o Prêmio Nobel da Fisiologia ou Medicina por sua contribuição da ciência. Então, o que ele fez? Ele conseguiu provar que o sistema nervoso ele não estava ligado um ao outro, mas sim que a mensagem passava de uma célula para outra através de um espaço. As células nervosas surgiram nos primórdios. Lembra lá que a Dona Piva vem falando para vocês dos seres vivos? E nós vamos falar isso ano que vem, que desde os seres mais simples, a partir dos quinidários, que eles já têm um sistema nervoso. Mais simples, mas tem, tá? Então, todos os seres do grupo aí, ó, eles desde as anêmonas, da água-viva, ele já tem um sistema nervoso, tá? Só que esse sistema nervoso, à medida que vai passando os seres, ele vai sofrendo uma evolução. Evolutivamente, estão presentes desde as anêmonas e as medusas, que possuem uma rede nervosa simples, difusa, até todos os demais grupos, incluindo os mamíferos, que são animais mais complexos e possuem um sistema nervoso organizado. Dos grupos animais, apenas as esponjas do mar não possuem células nervosas. Então, apenas as esponjas, que são os seres mais simples, não possuem sistema nervoso. Estima-se que o sistema nervoso humano seja formado por mais de 100 bilhões de células nervosas. Aqui eu tenho um inseto, né? E esse inseto, ele tem aí na parte do abdômen, na parte de baixo do corpo dele, ele tem um sistema nervoso organizado. Então, ele tem aqui, ó, um eixo principal através de pontos aqui, onde parte aqui o sistema, os cordões. Olha lá, ó, nos insetos, as células nervosas estão organizadas em um cordão
nervoso que se localiza na região ventral, quer dizer, na parte de baixo do corpo dele, na barriga, né, no ventre. Agora nós vamos falar aí, ó, do neurônio. O neurônio é a célula, é o nome da célula nervosa, tá? Então ele tem esse formato aí, ó. Ele tem uma parte central aqui que é chamado de corpo celular. No corpo celular, eu tenho aqui na parte central um núcleo. E esse núcleo, ele é delimitado. Então ela é uma célula eucarionte, tá? Aí, essa parte central aqui que eu tenho é o corpo celular e dentro aqui eu tenho o citoplasma em volta, vou ter aqui as organelas e no centro eu tenho o núcleo que comanda toda essa célula. Só que eu tenho aqui em volta desse corpo celular várias ramificações. Essas ramificações são os dendritos. Os dendritos, eles recebem informação de outra célula por aqui. Aí ele passa a mensagem por aqui, ele vai passar pelo axônio, que é essa parte prolongada, e lá na ponta do axônio eu tenho as terminações. E essas terminações vão passar a mensagem que ele recebeu por aqui e vai passar para outra célula que está próximo da ele. Não está ligado, mas está próximo a ele que ele vai passar essa mensagem. Nós vamos ver daqui a pouco como isso acontece, tá? Então vamos lá. Os neurônios são as células do sistema nervoso especializadas em receber e transmitir estímulos do ambiente externo ou do interior do próprio organismo. O sistema nervoso é formado por bilhões de neurônios que atuam conjuntamente para a comunicação entre as diversas partes do corpo. Então, quer dizer, se eu levar uma espetada aqui na ponta do meu dedo, ele vai percorrer, mandar mensagem para chegar até o meu cérebro, volta imediatamente e eu sinto a dor. Tá? Então, isso com fração de milésimos de segundo que tudo isso acontece. O calor que eu sinto na minha pele, o frio, a dor, tudo é percebido através do sistema nervoso, tá? Embora existam diversos tipos, um neurônio típico é constituído por partes que realizam diferentes funções como apresentado a seguir. Então, nós vimos aqui que ele tem os dendritos, o corpo celular, os axônios, que são essa parte, e aqui as terminações do axônio, que nós vamos ver cada parte dessa daqui agora. Então, eu tenho aqui, ó, o corpo celular. Então, o corpo celular é a região que abriga o núcleo e a maior parte das organelas e, por isso, é responsável por regular as funções celulares. Então, esse corpo celular com o núcleo, ele tem a responsabilidade de regular as funções celulares, tá? Tudo que a célula faz. Aí eu tenho aqui essa parte aqui, que são essas ramificações, que são os dendritos. Os dendritos são prolongamentos curtos e ramificados do corpo celular, por onde as informações são recebidas. Então, a informação chega aqui pelos dendritos. Ele passa pela célula, ele vai passar pelo axônio, que é aqui, aí ele vai se ramificar aqui nas terminações do axônio e vai passar mensagem para outra célula que vai estar ligada pelos dendritos e vai passar novamente. Então, como que começa a mensagem? A mensagem chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, pelos axônios, vai para as terminações dos axônios, passando para outra célula. Ele tem sempre esse caminho nesse sentido, tá? E eu tenho aí o axônio, que é essa parte aqui, ó. Os axônios são prolongamentos longos do corpo, né, celular, que possui ramificações em suas extremidades, que transmite adiante as informações recebidas. Então, toda a informação que chega pelos dendritos passa pelo corpo celular, passa pelos axônios e ele vai sair daqui pelas terminações aqui, ó, que são as terminações que vai dos axônios,
que vai passar para outra célula, tá? Encaminhando a mensagem. Então, aí eu tenho, neurônio pode apresentar diversos formatos. Representação básica da estrutura de um neurônio. Aí vocês têm aqui, ó, existem outras células que também compõem o sistema nervoso e estão localizadas entre os neurônios. Então, todas essas células que estão aí são chamadas de células glias, tá? As células glias, cada uma tem sua função específica, cada uma vai desenvolver. A gente não vai ver especificamente isso agora, mas vocês têm que ter conhecimento que existem as células glias e a sua principal função é de proteger, sustentar, nutrir os neurônios, tá? Então, elas têm toda essa função. Existem vários tipos de células glias. A cada uma possui a forma e a função diferente. As células da glia possuem grande importância para o bom funcionamento do sistema nervoso. Então, eu tenho aqui, ó, vários tipos de células glias, que elas ficam aí ajudando o bom funcionamento do sistema nervoso, das células do sistema nervoso. O sistema nervoso é capaz de transmitir informações em milésimos de segundo. Lembra lá que eu falei para você? Se eu levar uma espetada aqui, ou se eu estiver sentindo calor, esse calor passa imediatamente para o meu corpo, vai até o meu sistema nervoso, porque o que está aqui nas extremidades é a periferia. Ele tem que chegar ao sistema nervoso central, tá? Então, quando ele chega, ele volta a resposta. E nessa ida e volta, ele leva o quê? Uma fração de milésimo de segundos. Essa velocidade só é possível graças à natureza de transmissão de informações que ocorrem no meio de ondas elétricas. Então, tudo isso ocorre através de ondas elétricas que correm pelo nosso corpo, chamadas de impulsos nervosos. Esse impulso causa mudanças na membrana celular e, em geral, se propaga no sentido dendritos, corpo celular, axônio, percorrendo até os neurônios, por todo o neurônio. Lembra lá que quando eu mostrei o neurônio, ele começa, a mensagem chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, ele passa para o axônio, chega lá na terminação do axônio e passa para outra célula, sempre nesse sentido, tá? Ele nunca faz sentido contrário, tá? Aqui eu tenho 2 neurônios mostrando para vocês aí como chega essa mensagem. Então, está aqui embaixo, ó. Os neurotransmissores são células liberadas para transmissões do axônio na fenda sináptica. Os pequenos espaços entre os neurônios e outros, entre um e outro, assim as moléculas são recebidas pelos dendritos dos neurônios seguintes, propagando a informação. Os neurônios, mesmo que não estejam conectados fisicamente, comunicam-se por meio de um neurotransmissor. Então, olha lá, eu tenho aqui um neurônio, tá? E aqui eu tenho outro neurônio. Só que entre esse neurônio e esse daqui, eles não estão ligados entre eles. Existe um espaço aqui. Então, esse espaço é... Desculpa aí, eu passei para frente. Deixa eu voltar. Esse espaço aí, ó, que a dona Piva mostrou, é chamado aí, ocorre aí a fenda sináptica. Então, esse espaço entre essa terminação aqui, ó, entre essa terminação e esse dendrito, existe um espaço. Esse espaço é chamado de fenda sináptica, onde vai ocorrer a transmissão, que é por neurotransmissores, tá? Então, olha lá, chegou a mensagem aqui através desse dendrito. Ele vai percorrer o corpo celular, ele vai passar por dentro os axônios. Aqui na terminação do axônio, ele vem aqui
e ele está próximo a esse dendrito. Então, aqui tem esse espaço aqui, ó. Então, ele vai chegar com as células transmitindo a mensagem, ele vai jogar essa célula aqui, ele vai dispersar essas células aqui, e ela vai passar a transmissão para o outro dendrito. Aí ele vai percorrer essa célula, vai correr, passando pelo axônio, chegando aqui, ele vai passar para outra célula. Então, essa célula caminha num sentido muito rápido, numa fração de milésimo de segundo, percorrendo aí todo o nosso corpo. E aí ele traz de volta essa mensagem por outros tipos de neurônios. Está muito bugado. O que é? Deve ser o seu, Maria. Continuando aí, ó. Maria, sai e entra. A parte central, hoje eu posso deixar sair e entrar porque eu estou com a segunda tela aqui, tá? A parte central do sistema nervoso é responsável pelo controle do organismo e por suas atividades. Então, nós vimos lá no começo da aula que tudo que eu faço, eu dependo do sistema nervoso. Então, porque ele está interligado a todas as partes do meu organismo. É formado pelo encéfalo, que é essa parte central. Opa! Essa parte central, onde fica aqui o meu cérebro, o meu cerebelo e o meu parte aqui que vai formar aqui. Então, toda essa parte aqui é a parte central. E depois eu tenho aqui também o sistema, a medula espinhal. Então, tudo isso é considerado sistema nervoso central. Então, eu tenho lá, ó, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Tá? Então, isso é formado o meu sistema nervoso central aí, tá? Há 3 membranas que revestem tanto o meu cérebro, tanto todo o meu sistema nervoso central aí, ele é envolvido por 3 membranas. Essas 3 membranas, elas são chamadas de meninges, tá? Que elas são chamadas. Eu não vou só falar os nomes dela para vocês, mas vocês não precisam gravar agora, futuramente talvez. Então, eu tenho aí as meninges, que são a dura mater, pia mater e aracnoide. São 3 membranas, tá? E que revestem e protegem os componentes da parte central do sistema nervoso. Além disso, também existe aí um líquido chamado de líquido raquidiano, também que envolve essas estruturas e tem função de proteger e transportar substâncias, tá? Então, o líquido raquidiano, ele protege e também transporta substâncias. Agora, eu tenho aí que o encéfalo é um conjunto de órgãos que se encontra protegido na caixa craniana. O que está lá dentro da minha caixa craniana, nós temos aí o conjunto que é chamado de encéfalo. Quem pertence ao encéfalo? O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, eu tenho aqui, ó, o meu cérebro. Opa, minha seta não está funcionando. Ó, meu cérebro, tá? Aqui a parte de baixo, o meu cerebelo, e essa parte aqui que é chamado de tronco encefálico, tá? Então, esse faz parte do meu encéfalo. Então, nós vamos ver cada um desses. O cérebro é o órgão formado por 2 hemisférios. O cérebro ele é dividido em 2 partes, assim, 2 hemisférios. Hemisfério direito, que é o lado de cá, ó, por exemplo. Esse lado aqui, e do lado de lá é o outro hemisfério. Eu tenho hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Além dele estar dividido aí em hemisfério direito e esquerdo, cuja superfície dele, a parte de fora do cérebro,
ele é formado por uma substância cinzenta, que nós falamos a massa cinzenta. Essa massa cinzenta, ela é constituída pelo corpo celular e os dendritos. Então, dos neurônios, a parte de fora, no cérebro, ele vai estar sendo formando aí a parte cinzenta. Então, ele vai estar captando aí as mensagens. E a parte de dentro, que é a massa branca, vai ser constituída pelos axônios, tá? Que é a parte que vai transmitir a mensagem. O cerebelo, que é essa parte de baixo aqui, ó, o cerebelo, tá? Ele é o órgão formado por dois hemisférios também, ó. Pode ver que ele está dividido aqui por dois hemisférios. Tem um hemisfério e a parte de cima tem outro hemisfério, tá? É localizado abaixo do cérebro, na parte posterior, quer dizer, na parte de trás do meu cérebro, tá? O tronco encefálico é uma estrutura localizada à base do cérebro. Então, a base do cérebro aqui, ó, aqui eu tenho o tronco encefálico, certo, pessoal? Então, o meu encéfalo está dividido em três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Agora, nós vamos falar da segunda parte, que é a medula espinhal. A medula espinhal corresponde a um cordão nervoso. Esse cordão nervoso, ele percorre por toda a minha coluna, tá? E que parte da base do tronco encefálico e vai até o final da coluna. Assim como o encéfalo, a medula espinhal é recoberta também pelas meninges, pelas três membranas, tá? Além disso, é protegida pela coluna vertebral. Nós sabemos que a coluna é formada por vértebras ósseas e dentro dela tem um orifício onde está esse cordão nervoso aí, que seria a medula espinhal. De forma contrária ao cérebro, lembra lá que eu falei que o cérebro, por fora dele, está a massa cinzenta e a parte de dentro está a massa branca. Aqui, na medula espinhal, é ao contrário. Para o lado de fora, eu tenho a massa branca e no lado de dentro, eu tenho a massa cinzenta. Que isso quer dizer que para o lado de fora estão os axônios e para o lado de dentro vai estar a parte central da célula e os dendritos, tá? Entre suas funções principal, a medula ela vai intermediar, né, a comunicação entre as diversas partes do corpo, a parte da periferia do corpo, né, e o encéfalo. Então, ela é o meio de comunicação, levando a informação de uma parte a outra e vice-versa. Tanto ela leva como ela recebe e transmite, tá? Também é responsável por responder rapidamente a estímulos simples. Por exemplo, tem estímulo que a mensagem não chega nem no cérebro, está aqui direto aqui. Então, por exemplo, quando eu dou uma pancada no meu cotovelo, imediatamente eu levo um choque. Então, isso é um estímulo rápido. Se eu pego alguma coisa quente e eu puxo a mão rapidamente, é produzido através pela espinha, pelos neurônios que estão aí formados aí. Então, esse estímulo de puxar a mão rapidamente, tá? Para ir além, o efeito do álcool no sistema nervoso. Gente, a pessoa quando começa a beber, a gente vai em festa, a pessoa chega tudo normal, bonitinho, de repente a pessoa começa a beber, a gente percebe que ela começa a falar mole, ela começa a dar umas cambaleadas. Então, tudo isso está ligado ao sistema nervoso, tá? E principalmente nós vamos falar um pouco aí do cerebelo, tá? Drogas são substâncias que causam alterações no funcionamento do organismo. As chamadas drogas psicotrópicas são aquelas que alteram o funcionamento do sistema nervoso. O álcool é uma droga psicotrópica com efeito depressor de muitas atividades
da parte central do sistema nervoso. Quanto maior a concentração da substância ingerida no sangue, mais profundo os efeitos no encéfalo. Inicialmente, o álcool nas regiões do encéfalo que controla a concentração e a coordenação motora. Em seguida, os reflexos, o equilíbrio e os campos responsáveis pelo sono ficam alterados. Em concentrações mais elevadas, afetam áreas encefálicas responsáveis pelo raciocínio, emoções, percepção visual, fala, controle urinário e, mais gravemente, a respiração e a circulação sanguínea, podendo causar coma e a morte por bloqueio respiratório. Pessoal, o que quer dizer isso? Às vezes uma dose de álcool, uma quantidade, ela faz algumas alterações. Mas se eu vou aumentando o nível de álcool no meu organismo, ela vai complicando, ela pode provocar outras alterações. Olha, por exemplo, a pessoa que bebe, que é uma pessoa pacífica, a hora que ela bebe, ela vira valentão, ela é o sabe-tudo, ela não quer dormir. Então, tudo isso. E se ela passa a quantidade, ela pode alterar aí, ó, a sua respiração, a forma de respiração pode evoluir para um coma, tá? Pode provocar aí a diminuição da circulação sanguínea, podendo causar até a morte e o bloqueio respiratório, tá? É o que nós chamamos de coma alcoólico. Se não for acudido, ele pode ir a óbito, tá? Então, e tudo isso é coordenado. Por que que existe uma lei que fala assim, bebeu, não dirija. Se dirigir, não beba. Então, por quê? Porque o álcool, ele altera todo o nosso sistema nervoso. Eu passo a fazer coisa que antes eu não fazia, tá? Então, o meu organismo, ele fica debilitado para fazer qualquer trabalho. Por exemplo, as pessoas que trabalham com maquinário e se ela bebe, ela não pode trabalhar, porque ela pode perder o controle, tá? A parte periférica do sistema nervoso, quer dizer, toda a parte, a periferia, se eu pensar na cidade, a cidade tem a parte central da cidade, que é o centro, que no caso aí, no nosso sistema nervoso, seria a nossa parte, nosso sistema nervoso central. E que está em volta da cidade, os bairros, é a periferia. Então, a mesma coisa ocorre no sistema nervoso. Então, eu tenho a parte central, que é o meu encéfalo e a minha coluna, né? E a periferia seria todo o resto do meu corpo, tá? Os braços, dedo, a mão, os pés, tudo a parte periférica do meu corpo. Então, olha lá, a parte periférica do sistema nervoso conecta as diversas partes do corpo à parte central desse sistema por meio de nervos e gânglios nervosos. Então, vocês viram lá no começo da figura vários nervos ligando a parte ao sistema nervoso central, tá? Dessa forma, os nervos e os gânglios são responsáveis por levar informações dos receptores sensoriais para a parte central e trazer a resposta ao comandos cerebrais para os órgãos efetores, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aí o que são os órgãos efetores, tá? Órgãos efetores são os órgãos que executam alguma ação em resposta ao estímulo. Vamos supor que eu dei uma batida no meu cotovelo, daquele choque, eu faço aquele movimento que doeu, que houve o quê? Um órgão efetor completou a situação. Por exemplo, se eu ponho a mão em alguma coisa quente, eu puxo a mão. Esse órgão efetor completou. Ele fez com que eu sentisse e eu percebesse, tá?
Os nervos são ligamentos formados por fibras nervosas que correspondem ao prolongamento dos neurônios que parte do encéfalo e da medula espinhal, ramificando-se e alcançando toda a parte do corpo. Já os gânglios nervosos correspondem às dilatações em alguns nervos, constituídas de agrupamento de corpos celulares de neurônios. Então, vocês viram aí que nós estamos conectados a um sistema nervoso através de fibras nervosas, tá? Aqui nós temos os nervos conectam as diversas partes do corpo aí, ó, a parte central. Então, se eu pegar aqui, ó, todos esses nervos aqui, eles estão conectados à parte central. Então, ele pode estar conectado ao meu cérebro, ou então ele pode estar conectado à minha medula espinhal, tá? Que também faz parte do sistema nervoso. Aqui nós temos os tipos de nervos, né? Os nervos podem ser formados por 3 tipos de neurônios: o sensitivo, os motores ou por ambos, tá? Então, tipos de nervo, tipos de neurônio e a função. Então, nós vamos ver cada um. Tipo de nervo, vamos ver o sensitivo. Ele é formado por neurônios do tipo sensitivo. E qual é a função dele? Captar informações dos receptores e levar para a parte central. Então, ele vai captar essa informação e levar até o sistema nervoso central, tá? O motor. O que é o motor? Ele é formado por tipos de neurônio motor, tá? E ele, o que ele faz? Ele traz a informação que está lá no sistema nervoso central para a parte externa. Então, ele traz a informação do sistema nervoso para os órgãos efetores, que vão realizar a função, tá? Exemplo, contração dos músculos. Então, se eu falar assim, ó, uma banana para você. Quando eu fiz uma banana, eu contraí os músculos. E quem fez isso? Foi os órgãos efetores, tá? Quando eu puxei minha mão, é uma reação que veio uma mensagem que tinha um calor e que eu puxei minha mão, tá? Então, o sensitivo leva a mensagem até o sistema nervoso central. O motor, ele faz com que eu movimente, que eu retire, porque ele traz a mensagem e faz os órgãos efetores fazer a retirada da minha mão, fazer ele fazer o movimento. Agora eu tenho um misto. O misto é uma mistura de órgãos, de células sensitivas e motores, tá? Então, eu tenho células sensitivas e células motores. E nesse caso, qual é a função? Ele está espalhado por toda a parte do nosso corpo. Então, toda a parte do nosso corpo, nós temos aí tipos de nervos mistos. Eu tenho o sensitivo, o motor e o misto, tá? E cada um desenvolve aí as suas funções. Pessoal, vocês têm aí, olha, mostrando o sistema nervoso, né? Os nervos ligando aí para toda a percepção, toda a ligação. Nós vamos ter aí, olha, a dona Piva colocou para vocês fazerem os exercícios de aplicação 1, 2 e 3, está escrito aí de 1 a 3, né? 1, 2, 3, página 114. Aí eu tenho a tarefa, que é o exercícios propostos 4 a 6, 4, 5 e 6, página 115. O para conferir 1, 2 e 3, da página 118. Até mais. Beijo no coração.